vários tipos de luto. Existe um luto que a gente automaticamente já fala que é um luto por morte, porque eu perdi alguém significativo e aí eu vou viver todas as fases do luto. E existem também lutos que não estão relacionados à morte, está relacionado à perda de um relacionamento, que pode ser um relacionamento familiar com uma irmã que casa, que vai para o seu sistema familiar, pode ser um luto porque eu perdi o emprego, o luto porque eu perdi uma amizade, então por uma separação, o luto porque eu tive que me distanciar de alguém significativo. Então, o luto, ele é uma perda de um relacionamento significativo e que você não tem mais acesso. A tua vida nunca mais vai ser daquela forma com aquela pessoa. Então, a alma vivencia um grande impacto, porque ela deixa de ter algo que para ela é significativo. E no luto, por exemplo, pela perda de uma irmã que está indo para a vida, que você. Uma irmã pertence ao sistema familiar de origem. E tem algo muito interessante que é, quando nós estamos no sistema familiar de origem e nós estamos ingressando para construir o nosso sistema familiar com parceiro afetivo, nós estamos indo para a vida, indo para o futuro com a força da ancestralidade que está nos auxiliando a dar continuidade ao sistema familiar. Então, nós desejamos que as pessoas possam ir para o futuro, mas nós também podemos nos entristecer porque nós estabelecemos uma relação muito próxima com os nossos irmãos. E aí, essa relação, ela se modifica porque ela nunca mais vai ter a mesma proximidade que você tinha quando você estava na família de origem, quando era o pai, a mãe e os irmãos. Aquela convivência, ela nunca mais vai existir daquela forma. Há um rompimento e também a pessoa ela está se desenvolvendo, amadurecendo. Então ela também não é mais a mesma e você vai perder partes desse desenvolvimento. No caso da irmã, por exemplo, que vai para o mundo, que vai casar, ela está construindo o sistema familiar dela. Então, esse sistema familiar é o que é a continuidade do sistema, porque quando a gente se une a um parceiro, nós estamos formando um novo sistema familiar. E quando eu engravido, quando eu trago um filho ao mundo, esse sistema familiar passa a ter uma força muito grande. E aí vai ter uma conexão energética, um elo de ligação eterno, porque é a possibilidade que os ancestrais têm de viver através dessas pessoas os seus karmas. Ou seja, eu sou um ancestral e todos os assuntos pendentes que eu não resolvi na minha vida, esta pessoa que vai nascer é a que tem a oportunidade de me curar, de ajudar a me curar. Então, tudo que eu não resolvi fica um assunto pendente, que eu chamo dentro do meu método, e aí quem vem e que nem conheceu eventualmente esses ancestrais, carrega esse karma para limpar e ajudar esta pessoa a liberar aquilo que foi uma vivência difícil e que ela própria não conseguiu. E aí tem os karmas ligados a aborto, a escassez, a traições, a situações de repetição que essa pessoa começa a viver em sua vida e que se liga à ancestralidade. Então veja que interessante, de uma situação de luto que a gente tem, se forma um sistema familiar e ao se formar um novo sistema familiar, uma série de outras vivências vão compor esse sistema. Então tudo isso é muito interessante, nós abordamos isso dentro do método e nós temos 35 constelações que nós usamos, 35 cartas que nós usamos quando você recebe um paciente que está vivendo uma situação ligada à morte. Seja a morte de um animal, e aí está vivendo um luto, porque o animal também, ele tem uma vinculação afetiva. Muitas vezes os animais, eles guardam dentro de si uma responsabilidade por corresponder às necessidades dos donos ou às expectativas que os donos depositam sobre os animais. Muitos animais é o marido, é a representação de um filho, é a representação de alguém que não está mais na vida daquela pessoa. É muito comum as pessoas comprarem animais depois de perdas por morte, justamente porque é uma busca por depositar o afeto em alguém e que eventualmente
este alguém não os abandone. Ou então, não os decepcione. Se eu vivo uma separação, por exemplo, eu também posso adquirir um animal, porque esse animal não vai me trair. Já uma pessoa me trairia. Se eu me vinculasse a uma outra pessoa, e essa outra pessoa seria potencialmente alguém que poderia me fazer sofrer de novo. Então, muitas vezes as pessoas escolhem estabelecer um relacionamento afetivo com um animal de estimação, porque elas não conseguem, de uma forma saudável, se vincular a pessoas. Então, isso pode acontecer. E os animais, é claro, eles nos trazem uma lição muito linda de amor incondicional, porque eles estão ali mesmo que a gente maltrate, que a gente não dê alimento, eles estão ali. E muitas vezes as pessoas de forma inconsciente, e que tem até às vezes um desequilíbrio emocional ou mental, podem deixar os seus animais vulneráveis em relação à alimentação e água, né? E até carinho, justamente porque eles estão tão vulneráveis emocionalmente e eles transferem essa mesma vulnerabilidade para o animal. Ou seja, eu não te dou afeto, eu não te dou carinho, eu não te dou nem alimento, porque é exatamente isso que eu vivi. Mas você não me abandona. Você está aqui comprovando que você está comigo. Então, isso seria reviver de uma forma patológica a tua história. Mas isso acontece. Então, vejam quanta energia, quanta carga que os animais guardam, né? A responsabilidade e o porquê que eles adoecem também. Porque os animais também estabelecem essa conexão afetiva com os seus donos. Portanto, o que o dono estiver vivenciando, o animal tem uma tendência de absorver no seu próprio corpo. Só que o animal ele não tem a capacidade de ressignificar isso por ele mesmo. Então ele adoece. Ele adoece por amor. E também por não saber como se curar. Já os gatos, por exemplo, eles têm uma carga possível, uma carga compatível e ele transmuta a energia do dono. Então, ao invés de ele adoecer, ele limpa este dono. Então, tem essa característica entre gatos, por exemplo, e cachorros. Não que o gato não vá adoecer a longo prazo, mas ele já tem energeticamente características que permitem com que ele não permaneça com essa energia vinda emocionalmente dos seus donos, pelas próprias características constitutivas do próprio animal. Já os cachorros, né, ou as cadelas, já não funciona dessa forma, então eles têm essa dificuldade. E aí nós também usamos as constelações para os animais. Então também nós temos aqui a orientação dentro do método que você pode utilizar as constelações para ajudar um veterinário ou uma veterinária, por exemplo, ou quem está em casa e tem seus animais e adquire para sua autocura as constelações, pode usar essas constelações pedindo para que esse animal devolva para o seu dono, né? Então, se eu tenho um animal, eu digo, meu amado, eu digo o nome. Agora você pode devolver tudo que é meu. Eu posso me curar, eu posso resolver o que é meu. Então, ao invés de a gente fazer uma harmonização com o filho, ou então, ao mesmo tempo que a gente faz harmonização com o filho, com o pai, com mãe, com todo o sistema familiar, nós também fazemos isso com os nossos animais, porque assim nós vamos estar dizendo, você pode ficar saudável, porque eu olho e me responsabilizo por aquilo que são as minhas vivências, porque ao olhar para as minhas vivências, eu posso resolvê-las, e você não precisa resolver. Então, eu não coloco mais lá no inconsciente, porque o animal sente quando existe uma tensão, uma preocupação, uma dor, uma tristeza, e, portanto, ele automaticamente se liga a isso. E ele quer que esse dono fique bem, ele quer que o dono restabeleça a sua saúde mental e emocional. Então, ele instintivamente, ele começa a absorver. E ele permanece, inclusive, próximo onde a pessoa está quando ela não está bem. Ele tenta se encostar, ele tenta deitar perto, ele se aproxima, ele não consegue evitar isso, né? Então, a gente tem que dizer, você pode ficar saudável. Eu sou adulta e eu posso olhar para isso. E você é o fulano. Outro problema, digamos assim, em relação aos animais, é que é muito importante a gente olhar para os animais como animais e não como humanos. A gente tem que olhar os animais como membros da nossa família, porque eles são membros, eles são uma parte importante,
Mas eu não posso dizer meu filho, minha filhinha, minha netinha, porque aí eu estou atribuindo uma carga, uma responsabilidade a este animal. E ele não é o meu filho, ele é o meu cachorrinho amado, que eu amo e que eu cuido e que eu quero bem, mas ele não é meu filho. Ele não nasceu de mim. Ele não é um humano. E é um desrespeito nós não olharmos para ele com a origem que ele traz. Porque ele traz uma origem e ele precisa ser respeitado dentro da origem que ele escolheu. Quando eu, por amor, digo meu filho, eu estou olhando ele como alguém que vai ter uma responsabilidade de corresponder, de ficar comigo, de sofrer por mim, de eu projetar nele aquilo que eu quero para ele. Então eu não respeito a individualidade, eu não respeito que ele é apenas um animal. Ele não tem que me fazer feliz, ele não tem que fazer o que eu quero, ele não tem que estudar ou fazer isso ou aquilo, ou corresponder ou ser XYZ. Não, ele é só um animal. Ele é só um animal. Ele não é meu marido, ele não é meu filho, ele não é meu netinho, ele não é minha netinha. Ele é o meu amado animal. E isso muda tudo.